Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor a todos que estão aqui presentes, aos que estão acompanhando pelas redes sociais, que o nosso Deus abençoe a todos de uma forma especial. É uma alegria nós estarmos aqui nessa noite, reunidos juntos, para exaltarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 13. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1 e o verso de número 13. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 5, verso 1 e verso 13, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não os submetais de novo ao jugo da escravidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pai, graças nós te damos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por mais uma noite na tua casa. Te glorificamos e bendizemos a ti. Continue conosco, fale conosco de uma forma especial, no nome de Jesus. Podeis tomar assento, por favor. Meus queridos e amados irmãos, o tema nesta noite que eu quero ministrar aos vossos corações é: os sinais da ausência da graça no tempo da graça. Os sinais da ausência da graça no tempo da graça. Hoje a forma que eu vou ministrar é diferente. Eu sou pentecostal, mas hoje eu quero ensinar e passar alguns ensinamentos acerca da ausência da graça do homem no tempo da graça. A diferença entre o tempo da lei para o tempo da graça. Existe uma diferença. No tempo da lei, a justiça de Deus estava sobre os homens. No tempo da lei, a justiça de Deus estava sobre os homens. O homem pecava, era julgado e condenado. No tempo da graça, Deus retira a justiça, pois pela lei estávamos todos condenados. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: e todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Na lei, a justiça vinha sobre os homens, pecava, era julgado e ali mesmo condenado. Na graça, Deus retira a justiça imediata, porque todos já haviam sido condenados. Só que há um perigo no tempo da graça, porque a graça não é de graça, e muitos acham que a graça é viver dissolutamente. Estar na graça é viver da forma que quer, e o tempo da graça é diferente, porque no tempo da lei, o homem que pecava já era julgado e condenado. Coloque aí, por gentileza, Levíticos capítulo 20, verso 10. Hoje nós vamos falar diferente aqui. Vamos tirar esse miticismo que as pessoas falam: não, eu estou no tempo da graça, eu faço o que quiser. Cuidado, tem muito crente que está na graça que vai para o inferno, porque acha que pode fazer o que quer. Levíticos 20, verso 10 diz: se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto adúltero e adúltera. Só que em outra tradução diz assim: se o homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o que cometeu o adultério, que é o adúltero e a adúltera, serão executados. Na lei precisava consumar. Na graça,
Mateus capítulo 5, verso 28. Na lei era necessário cometer. Aí Jesus fala assim: espera aí, vocês estão achando que na graça vai ser de graça, vai ser fácil? Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Só pensou, já cometeu. Nem consumou, já está adulterando. Na lei tinha que consumar. E Jesus disse: vocês estão achando que na graça vai ser mais fácil? Na graça é diferente. Então cuidado, irmão, com essa graça barata que o povo tem pregado no mundo afora. Não, Deus é amor, eu estou no tempo da graça. Só que não se esqueça, o mesmo Deus que é amor, Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Na lei, tinha que cometer, praticar, executar. Na graça, só pensou, já consumou. E aí? Escute bem, na graça, o homem peca e não se arrepende. Quem vive na prática do pecado, e eu estou dizendo é de crente, viu, irmão? Não é de ímpio, não. Está cheio de pessoas na igreja que está no tempo da graça, achando que está na graça, está pecando, não se arrepende e sem saber está morto no pecado. Sabe o que é isso? Está cheio de pessoas que estão na igreja, dizendo que estão na graça, porque quem está na graça de Deus não peca. Quem vive a graça de Deus, anda na graça de Deus, faz a vontade de Deus. Mas aqueles que se dizem que estão no tempo da graça e estão vivendo em pecado, estão mortos, vivos, dentro da igreja. E está cheio de pessoas mortas vivas dentro da igreja. E nós vamos aprender hoje o que é um morto vivo. Coloque aí, por favor, Romanos 6, 14 e 15, acerca do que Paulo está dizendo aos irmãos, como negócio de pecar e não se arrepender. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha que coisa linda. Porque vós não estáis debaixo da lei, e sim da graça, mas aqueles que estão em Cristo, e não que estão na casa de Cristo. Verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Está cheio de pessoas nas igrejas, que pegam e falam: não, eu estou na graça, e mente, engana, faz tudo errado e acha porque está na graça. Só que Paulo está dizendo: de modo nenhum, não é porque eu não estou debaixo da lei, que eu estou debaixo da graça, que eu vou pecar. Hoje não é para ninguém dar glória, é para todo mundo refletir, para nós refletirmos se realmente estamos debaixo da graça. Porque é muito fácil eu dizer que estou debaixo da graça. Mas que graça é essa? É a graça de pecar? Escute uma coisa: muitos pintam e bordam, pois sempre afirmam: estamos no tempo da graça. Jesus, ele veio para religar o homem com Deus. Mas o versículo que nós lemos do texto inicial, no versículo 13, Paulo está dizendo: não useis a liberdade em Cristo, ou seja, libertos da escravidão, para dar lugar à carne. Está cheio de pessoas na igreja que diz que está no tempo da graça, mas vive pecando.
Falar bonito, cantar bonito, pregar bonito, não quer dizer que está na graça. Porque a palavra do Senhor diz: não se admire, porque até Satanás se transforma em anjo de luz. O diabo pode chegar e fazer todo mundo chorar com o conhecimento da letra. Mas o que transforma a vida de um ser humano, que faz o homem ter a graça de Deus em sua vida, é viver dentro da palavra. E não adianta falar da palavra, tem que viver a palavra. E quem não vive na graça, fala da graça, mas não tem a graça. E falar da palavra, Satanás falou. Mateus capítulo 4, coloca aí por favor, vamos junto hoje ler. Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, passo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, passo 3. Então o tentador, aproximando, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, disse: está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você segura aí. Jesus começa a falar pela palavra, e ele tem autoridade para falar pela palavra, ele tem a graça, ele tem Deus na vida dele, ele tem o Espírito de Deus na vida dele, até porque ele jejua 40 dias e 40 noites, está cheio de crente que está no tempo da graça, que não jejua, não ora, não faz nada, e quer ter a graça, não vai ter não. Passa por favor, pode passar o 5. Então o diabo levou na cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Olha o que o diabo vai usar: a palavra. Mas ele não tem a graça, ele já foi expulso da graça. Ele estava no céu, quis ser maior que Deus, por ser orgulhoso, soberbo, quis usurpar o que era de Deus, foi expulso. Cuidado, que na graça Deus também expulsa quem quer usurpar o que não é seu. Cuidado que na graça Deus vai arrancar aquilo que não é seu, o que Ele não te deu, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. O maior erro da igreja é achar que o diabo não conhece a palavra, só que ele não vive. E escute uma coisa: o que destrói o homem não é Satanás, é a falta de conhecimento na palavra. Oséias disse, Deus disse assim para Oséias: Oséias, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Está cheio de crente que não lê Bíblia, que não ora e quer ser usado por Deus. Para ser usado por Deus, para ser usado na presença dele, tem que ter a graça, e a graça é a presença. Quem não tem presença está morto. Pode passar, por favor. Respondeu Jesus: também aí, entenda um que não tem a graça e fala da palavra, que é o diabo. Agora tem um que tem a graça e tem autoridade. Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Pode passar. E o infeliz ainda leva Jesus ainda para mostrar os reinos do mundo, e agora dele diz: pode passar. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como ele não convenceu pela palavra que não tem efeito, porque na boca de quem não tem a graça, a palavra é apenas palavras. Mas na graça, a palavra na boca de quem tem a graça, porque 2 Pedro 3,18 está dizendo: antes crescei na graça. E aí pegaram a palavra graça, que é favor imerecido, mas entenda uma coisa: não é porque eu estou na graça, que a graça me dá o direito de viver pecando. A graça não dá o direito de viver pecando, irmão.
Aí na boca de quem não tem a graça, fala, não acontece nada. Mas na boca de quem tem a graça é a presença de Deus. Ele fala que vai ter milagre? Tem. Ele profetiza e Deus faz. Cadê quem tem a graça aqui? Deixa eu ver. Quem é que tem a graça nessa noite? Levanta a mão e dá glória. Aí que está a internet, quem tem a graça, então abre a boca e profetiza, porque vai ter milagre. Quem tem a graça. Agora quem não tem a graça, vai ficar sem graça. Ei, escute bem, Deus vai fazer um reboliço aqui dentro, para todos terem a graça, e quem não tem, se não quiser ter a graça, Deus vai tirar. Pode passar o 10. Então Jesus lhe ordenou, quem tem a graça expulsa o diabo, quem não tem a graça, anda de mão dada com o diabo. E aí, irmão? Vou perguntar para nós aqui, escuta bem, a palavra corta primeiro para cá, tá? Porque púlpito é lugar de pregar a palavra e não desabafo. Púlpito é lugar de pregar a palavra e não contar história. Quem tem a graça expulsa o diabo, quem não tem anda com ele. E aí eu pergunto para nós temos a graça para expulsar os demônios? E sabe de uma coisa? Chegou um rapaz e falou assim: Senhor, levei meu filho para os teus discípulos expulsarem o demônio dele, porque ele joga assim na água, joga no fogo, e não expulsaram. Jesus foi lá e sai, o menino ficou curado. Aí o discípulo chamou Jesus no canto. E aprenda uma coisa: andar com Jesus não quer dizer que tem Jesus. Vir para o culto não quer dizer que tem Jesus. Se não estiver na direção, na graça, não tem unção. Não tem o favor imerecido que Ele nos trouxe a nós. Aí os discípulos chamou Jesus em particular. Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio dele? Oh, irmão. Primeiro, que você não tem fé. Segundo, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Está cheio de crente que não ora, não jejua, não faz nada com Deus e quer ser usado. Só vai ter milagre, só vai expulsar demônio se tiver a graça. Só vai expulsar a enfermidade se tiver a graça. E a graça é isso, é ter a presença de Deus. Aí eu pergunto, nós temos a graça? Se chegasse um endemoniado aqui agora, nós temos autoridade para expulsar como Jesus expulsou? Quem tem a graça sabe que põe a mão, Deus opera um milagre. Agora quem não tem a graça, chama os outros para expulsar. Escuta uma coisa, Deus escolheu você, não chamou terceiro para expulsar demônio. Quando você estiver no meio de pessoas que se dizem que tem a graça e manifestar um demônio e falar assim, quer ver um exemplo? Pastor Valdemar, vem aqui por favor. Pastor Valdemar está aqui com todo respeito. O senhor está aí, né? Pastor Valdemar, expulsa aqui o demônio do rapaz. Mas por que eu não expulso? Por que eu não vou expulsar? Irmão, olha aqui por ele aqui, por favor, porque ele precisa ser liberto. Só um exemplo, tá, irmãos? Irmão aqui é na bênção, na graça. É cheio da graça. Aí ele veio para expulsar. Eu chamei alguém, porque eu mesmo não coloquei a mão. Aí eu chamo o irmão, cheio da graça. Vai não, põe a mão aqui e expulsa. Vem, pastor Valdemar, é o senhor. Vem aqui, eu estou chamando o senhor como exemplo. Põe a mão aqui, porque o senhor tem a graça. Eu não tenho, estou dando um exemplo. Mas você tem que expulsar, irmão. Então chama outro. Aí começa. Quem não tem a graça, corre de colocar a mão e repreender demônio, repreender enfermidade, repreender toda a situação. Aí tem que chamar os outros, mas quem tem a graça, chega assim e fala, em nome de Jesus, seja liberto agora. E se tiver a graça, se tiver a unção, está liberto. Deus abençoe os irmãos, é só um exemplo. É fácil entender quem tem a graça, e eu nem te mostrei ainda os sinais da ausência da graça. Então, irmão, preste atenção. Tem pessoas pregando sobre a graça, mas não tem nada da graça. Pegaram a mensagem da graça. Eu já vi pessoas aí falando assim, não,
Fica à vontade, você está no tempo da graça. Você está no tempo da graça, porque o véu foi rasgado, a ligação com Deus foi através de Jesus, mas não está na graça. Não useis a liberdade em Cristo para dar lugar à carne. Ei, se eu e você não tivermos uma vida voltada com Deus, isso aqui vai falar mais alto. E carne é ausência de graça. Carne é ausência de unção. Se eu der vazão para a carne, meu irmão, eu não oro, eu foco só nas coisas desse mundo. Os discípulos não expulsaram porque não estava na graça. Andava com Jesus, mas não tinha a mesma autoridade que Jesus. E olha que Jesus disse: eis que vos dei autoridade. Mas só para quem anda, só quem tem intimidade com Ele, só quem tem a graça dEle. Não, pastor, mas Jesus é tão bom. Eu venho para a igreja no pecado. Sim, tem que vir. Mas não é para permanecer no pecado. Quem massageia ego é cadeira de massagear em shopping. A igreja é para falar da verdade, é para pregar, bater no pecado. Porque é na palavra que vai ter libertação, é na palavra que vai ter transformação, é pela palavra que vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vamos ser maquiadores de palavra. Fale a verdade, doa em quem doer. Sabe por quê? Porque quando se prega massageando o ego, agrada as pessoas. E Paulo disse: ei, importa agradar a quem? Porque Gálatas capítulo 1 vai dizer bem assim, Paulo vai dizer bem assim a partir do verso 8, verso 7, ainda que nós, ou um anjo que desça do céu, pregue um evangelho além deste, que tem sido pregado, seja anátema, maldito. Está cheio de crente maldito. Porque se não fala da palavra, se omite a verdade, já está na maldição. Não, pastor, contra Jacó não há encantamento, maldição sem causa não prevalece. Sim, não prevalece para quem está na graça, na palavra, na presença de Deus. Aí Paulo disse: importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Aí eu pergunto: você está para agradar homens ou agradar a Deus? Se você está vivendo o tempo da graça, conforme os outros querem viver a graça, tu vai agradar os outros. Mas se você quer viver a graça de Deus, aí tu vai desagradar os outros. Escuta uma coisa: profeta não tinha amigos. Profeta não tem amigo. Quando você vê um profeta rodeado de amigos, pode saber que está agradando os outros e não agradando a Deus. Quando você vê um profeta rodeado de pessoas que só falam o que os outros querem, tinha os profetas que agradavam a Acabe. Aí Josafá falou assim: Acabe, não tem um profeta de Deus não para falar a verdade? Olha quem tem a graça. Porque quem não tem a graça é fácil. Ele faz o outro rir. Ei, altar não é para dar risada. Altar é para fazer a gente chorar. Para fazer os outros rir, vai para um circo. Não tem ninguém de Deus aí não para o senhor, para consultar a Deus? Tem um aí, que tudo que ele fala é contra mim. Chama ele. Qual é o nome dele? Micaías. E aí, como é que é? Pode ir para a guerra? Pode sim, vocês vão vencer. Ele fala a verdade. Ei, quem não anda na graça, vive na mentira, sabe quando alguém está falando na graça e fala a verdade. Você vai morrer, se for para a guerra. Deram um tapa no profeta, jogaram dentro da cisterna lá, dentro da prisão, e disse: enquanto eu não voltar da guerra, ele fica preso. Ele disse: se Deus não falar na minha boca, tu vai voltar. Mas como eu tenho a graça, como eu tenho intimidade, tu não volta. E não voltou. Escuta uma coisa: Deus quer ver você de pé pela graça. Deus quer te usar nessa graça.
É na ousadia. Deus te trouxe para esse lugar. Deus te trouxe nessa noite para dizer para você: ei, fica debaixo da minha graça, porque a minha graça te basta. Paulo vivia na pancada, mas Deus disse: ei Paulo, a minha graça te basta. Mas você viu Paulo negando a palavra? Você viu Paulo mentindo? Paulo sempre pregava a verdade, doía em quem fosse. Aí disse: Senhor, mas está doendo, sabe por quê? Porque quem anda na graça sofre. Quem anda pela graça tem espinho na carne. Se tu vê alguém dizer assim: está tudo bem, não estou passando nada, não estou sentindo nada, pastor. Opa, peraí. Você está agradando a quem? Porque o evangelho é perseguição. A graça de Deus nos guarda, mas é guerra. Se tu chegar assim: irmão, como é que você está? Está tudo bem. Se for um tudo bem, para ele não contar bem, tudo bem. Não, tudo bem, não estou passando nenhuma luta, não passo nenhuma luta. Aí você fala assim: rapaz, esse homem não está na graça não. Ele está de graça. Então escuta, sinais da ausência da graça no tempo da graça. Primeiro ponto: ausência de sensibilidade. Porque quem não tem a graça, como eu acabei de falar aqui agora há pouco, muitos que pintam em borda, pois sempre dizem que estão na graça, mas o que vive pecando no tempo da graça, já morreu. Morreu estando vivo. E é fácil. Primeira coisa que você identifica: alguém que está vivendo na ausência da graça. Ausência de sensibilidade, não consegue sentir Deus. Não consegue sentir a presença de Deus. Ah, eu fui para o culto hoje, eu não senti a presença de Deus, a pregação não foi boa, o louvor não foi bom. Tu veio para ouvir só o louvor, ou tu veio para prestar culto a Deus? Porque independente do ambiente onde você estiver, irmão, se você tem a graça, você sente a presença de Deus, porque Deus está dentro de nós. Ele é grande, mas habita em nós. Eu posso estar dentro de um baile funk pregando, mas eu estou sentindo a graça. Aonde nós chegarmos, nós temos que sentir Deus, porque Ele está na nossa vida. Ah, eu vim para o culto, não senti a bênção de Deus. Então tu está morto. Ah, eu não gostei do hino que o irmão cantou. Então você está morto. Porque quem não está sensível à presença de Deus está morto. Coloque aí, por favor, 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. Eu vou te mostrar um que não sentia Deus. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, ele é levita. No outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a quantos anos, irmãos? 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia-se lamentações ao Senhor. Segura aí. Na casa de um levita, a arca ficou 20 anos e o homem não sentiu Deus. Está cheio de crente na igreja, crente velho, de tempo de igreja, que não sente mais Deus. Acostumou. Acostumou na igreja. Ele já vai no automático. Ele já acostumou com tudo. Abinadab tem a presença de Deus na sua casa e não sentiu nada, pastor. Nada. E o povo se lamentando. E a arca na casa de Abinadab. Agora tem um homem que quando Davi pega e fala assim: não, vamos buscar a arca e voltar vamos levá-la de volta para Jerusalém. Aí no meio do caminho estão carregando a arca, colocar de forma errada. Um lá coloca a mão lá para segurar a arca, pum, Uzá morre. Aí Davi ficou com medo, Aí um homem chamado Obed-Edom, que era uma descendência totalmente amaldiçoada, fala assim: deixa a arca na minha casa. 3 meses. 3 meses. Ele, quando a arca entrou na casa dele, quando a graça entrou na casa de Obed-Edom, casamento foi restaurado, a mulher gerou filhos, Deus prosperou suas finanças, prosperou tudo. Ei, para Deus nos prosperar em todas as áreas, tem que ter a graça. Para de inventar coisas, vamos viver a graça. Foi 3 meses a graça,
na casa dele. E depois, se você estudar bem a história, eu te aconselho a estudar sobre Obed-Edom. Quando chegou o tempo da arca ir embora, ele foi junto, acompanhou a arca. Aí eles de lá, aí quando a arca foi colocada no templo, ele ficou porteiro. Ele disse: não quero ser porteiro não, eu quero mais da graça. Aí ele passou para a equipe de louvor. Ele: não quero só isso não, eu quero ser ministro de louvor. Aí depois ele falou assim: não, eu não quero mais ser só ministro de louvor, agora eu quero ser guardião da arca. Quero estar mais próximo da graça. Quanto mais se aproxima da graça, quanto mais vai vivendo a graça, mais quer estar próximo dele. Ei, a palavra sacrifício no original significa curban, se aproximar de Deus. Está cheio de pessoas sacrificando errado, e o certo do sacrifício é: quanto mais eu sacrifico, mais eu me aproximo de Deus. Então, aí chegou um ponto que Davi olhou para ele e falou assim: rapaz, tu é um homem que está perto da arca direto. Ele se torna guardião do tesouro do templo. Só você estudar. Segundo, sinal de quem está ausente da graça no tempo da graça: ele perdeu a sensibilidade da audição. Já não ouve mais a Deus. E o crente que não ouve a Deus está morto. João capítulo 5, a partir do verso 5, coloca aí por favor. Vamos mostrar o homem que Deus estava manifestando a graça, e ele jogou a graça fora. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, um homem sem a graça. Vai lá. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim por muito tempo, perguntou: queres ser curado? Oh, irmão. Jesus falou para ele: você quer ser curado? Ele nem ouviu que Deus estava falando que ia ser curado. Tem muito crente que está tão focado nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas, que está esquecendo bem assim: eu quero te curar da tua alma, eu quero mudar a tua história, eu quero fazer milagre na tua casa, milagre na tua filha. Mas está tão focado que achando que bênção é só coisas materiais, que estão esquecendo de viver a graça. Jesus quer mudar isso na nossa vida, irmão. Vamos ser sensíveis à voz de Deus. Porque o homem, quando não ouve a voz de Deus, ele padece. Todas as cartas dirigidas à igreja da Ásia Menor, 7 cartas às igrejas, João termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Mas espera aí, então não tem ouvido. Não basta ter ouvido. Coloque aí, por favor, Ezequiel 12:2. Você vai entender o que Deus está dizendo para nós. Filho do homem, tu habita no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Não adianta ter ouvido, tem que ouvir e praticar. Quando fala quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da igreja está dizendo. Ouça, guarde e ponha em prática. Ah, Deus falou comigo. Você guardou? Você colocou em prática? Não, pastor, mas Deuteronômio 28 tem 14 bênçãos para a minha vida. É porque parece que o povo só lê do 1 até o 14. Né? Lê do 15 diante. É só pancada para quem não ouve a voz de Deus. E cuidado com essa falsa graça. Cuidado com essa falsa graça que tem apresentado no mundo para as igrejas. E por causa disso há muito em nosso meio fraco, doente, muitos que dormem porque estão vivendo uma falsa graça. Quem tem ouvidos, ouça. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado da rebeldia é pior do que feitiçaria. 1 Samuel 15:23. Coloca aí, por favor, meu amigo. 1 Samuel 15:23.
1 Samuel 15, 23. Oh, perdão, é isso mesmo, 15, 23. É isso mesmo. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos no lar. Em outra tradução fala, porque a rebeldia, que é rebelião, é como pecado de feitiçaria. Sabe uma coisa? Crente rebelde, que não ouve a voz de Deus, Deus vai rejeitá-lo também. Está cheio de crente que está vivendo no tempo da graça, mas está rejeitado por Deus, porque é rebelde, faz o que dá no seu coração, faz o que dá na telha, e o pior, abre a boca e ainda fala, Deus falou! Cuidado! Nem tudo que se fala nas igrejas é Deus. Precisamos ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. A igreja não tem orado para pedir a Deus a intenção do que está sendo falado. Discernimento. Você tem buscado esse dom, irmão? Mas não, nós temos buscado para prosperar. O mundo inteiro só fala em prosperar. Mas para eu prosperar, eu tenho que estar sensível ao que está sendo falado. Deus é do Senhor ou não é? Paulo já ensinou isso. Analise tudo e retenha o que é bom, ou seja, o que é de Deus. Terceiro, sinal da ausência da graça de Deus, a ausência da visão. Aí tu põe o verso 7 aí, por favor, lá de João 5. Jesus falou com ele que ele queria ser curado. Aí ele não ouviu que Jesus queria ser curado. Aí o homem é surdo e ainda cego. Respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Infeliz. Se fosse pela ótica humana, tinha alguém ali presente, que era Jesus em forma de homem, para lançar ele no tanque. Quando a água é agitada, pois quando eu vou descer, outro anjo vem e desce diante de mim. Jesus estava ali manifestando a graça agora de mudar a vida do homem, mas o homem não estava ouvindo a graça. Jesus quer ser curado? Não, eu sou surdo. Não tem ninguém. Quem vive a ausência da graça não consegue ver o agir de Deus. Quem está fora da graça de Deus, no tempo da graça, não consegue ver os milagres, não consegue ver o agir de Deus, não consegue ver a manifestação da glória de Deus. Não estou vendo nada acontecer. E nós não temos que ver, temos que crer, porque vai acontecer quando nós crermos e estivermos na direção de Deus. Então precisamos ter visão. Olha o que diz 2 Coríntios 4,4. Coloca por favor aí. 2 Coríntios 4,4, para quem não está na graça. Deixa eu correr que está acabando aqui meu tempo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ei, muita gente fala que Deus cegou o entendimento dos incrédulos fora. Paulo não está escrevendo a carta para gentil, é para os crentes de Corinto. Está cheio de crente que já não tem mais a graça e está cego. O diabo cegou o entendimento. E quando cega o entendimento, ele vive pelo que faz, pelo que acha que é conveniente. Cuidado. Porque Sansão, quando perdeu a graça, ficou cego. E Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Coisa triste na vida de um crente é viver de conhecimento sem a graça. Coisa triste é alguém que acha que tem Deus na vida dele e já não tem mais. Precisamos olhar para dentro de nós e falar assim, Deus, como é que eu estou?
Porque sabe qual é o quarto ponto da ausência da graça de Deus? É a falta de sentimento. Morto não tem sentimento, morto não enxerga, morto não escuta, morto não sente. E a falta de sentimento é a falta de amor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira, ali manifestou a graça, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha vida eterna. A graça foi para todos, mas nem todos querem a graça, porque não tem sentimento. E aí 1 Coríntios 13:1 vai dizer bem assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, se não tiver amor, serei como ferro que soa ou como sino que timbre. Sabe o que é isso? Faz barulho, mas é oco. Está cheio de crente assim. Na boca ele tem amor, ele tem um amor pelo próximo. Eu estava numa viagem missionária e eu vi um irmão falando com amor. Eu amo as igrejas, eu amo as ovelhas, eu amo não sei quem, mas quando passou a pessoa perto dele, estava fedendo, ele saiu de perto. Hipócrita. Tem pessoas que, desculpe a palavra que eu vou dizer aqui, que é baixa, arrotam a graça, mas não vivem a graça. Enche a boca para dizer que é da graça, mas não tem nada de graça de Deus na vida dele, na vida dela. Mas como mudar essa situação? Como voltar a ter a restauração de ter a graça de Deus? Primeiro, autoanálise. 1 Coríntios 11:28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de si e fala: Deus, como é que eu estou? Como que eu estou, Deus? Me mostra como eu estou. Segundo, para restaurar a graça de Deus na minha e na sua vida, eu preciso reconhecer os meus erros. Provérbios 28:13 fala: aquele que encobre o pecado não prospera. Ei, com Deus não existe bem assim: o meu pecado está aqui, deixa eu levantar aqui e jogar aqui para debaixo, porque uma hora o pecado vai ser manifesto, e quando há pecado oculto, Israel sofre. Acã escondeu, pegou o que não era para pegar, a capa, a prata e o ouro, e levou, e Deus disse: não pegue nada de Jericó. Ele pegou. A única batalha que Josué perdeu foi para o povo de Ai. Ele falou assim: mas Deus, por que foi? O Senhor falou que seria comigo, por que nós perdemos? Ele: tem pecado oculto no arraial. Cuidado, hein, irmão. Deixa eu dar um recado para todos nós aqui, para todos nós, inclusive primeiro para o pregador, tá? Se nós tivermos pecado oculto, Israel vai perecer. Mas não se preocupa não, porque o pecado oculto vai ser exposto. Se houver pecado oculto, vai ser exposto, porque a obra é de Deus, a glória é de Deus, a casa é de Deus, quem manda é Deus, e quando Ele vê que é necessário, Ele dá oportunidade, porque Ele é misericordioso, mas chega a hora que a justiça dele chega e... Aí Josué joga a sorte na tribo, na casa de Acã, queima todos eles. Aí Israel voltou a prevalecer. Então, quem encobre o pecado não prospera, mas o que reconhece e deixa alcança misericórdia. Terceiro ponto para restaurar a graça na nossa vida: arrepender. Coloca aí Atos 3,19, por favor. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas espera aí, não está na graça? Por que o doutor Lucas está falando assim para se arrepender? Para cancelar os pecados. Mas espera aí, Jesus já morreu? Já não rasgou o véu? Porque em Atos ele já morreu.
Mas peraí, eu posso pecar então, uai? Não é assim? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não adianta só se arrepender. Porque tem pessoa que se arrepende hoje, amanhã volta a fazer as mesmas coisas. Arrependa-te e te converta, para que os vossos pecados sejam cancelados. Por fim, para você voltar a ter a graça. Coloca aí, Salmo 51, verso 10. Pedir a Deus um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem está falando é Davi, tá? E renova dentro de mim o espírito inabalável. Verso 11. Olha o que o homem pensa, só de ficar sem a graça de Deus. Não me lances fora da tua presença, eu estou traduzindo com outra tradução, tá? E nem retire de mim o teu Santo Espírito. Davi só pensou em ficar sem a graça. Ele falou, e ó que ele errou. Verso 12. Restitui-me a alegria da salvação. Sabe o que está faltando para muito crente? Voltar a ter a alegria de ser salvo, da salvação em Cristo. Ei, a alegria não é ganhar um carro importado, a alegria não é abrir sua conta e ter R$1 milhão, porque a palavra do Senhor diz, Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, a certeza de um homem, a alegria de um homem e de uma mulher, foi o que Jesus disse, não se alegre, porque os demônios se sujeitam ao meu nome, se alegrai-vos pelo vosso nome, que está escrito no livro da vida. Precisamos ter essa alegria, a alegria da salvação e de ter um espírito voluntário. Verso 13. Olha para que é a graça, irmão. Davi errou. Ele pediu um coração puro para não ser lançado fora da presença, para ter alegria de volta e ter o espírito voluntário. Sabe para quê que Deus te deu a graça de ser salvo? Sabe por que Deus te deu a graça e para você ter a graça de Deus? Para isso aqui, irmão. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Fica de pé. A graça é para isso, para que os pecadores ouçam e se convertam ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa noite. A salvação vem de Deus. E nenhum homem na terra consegue se salvar, se não for por meio de Cristo. Mas para viver a graça de Deus, tem que pagar o preço. E o preço é na oração, é na consagração. Crente que não ora, crente que não consagra, crente que não lê Bíblia, é crente sem graça. Sabe uma coisa? Você conhece o crente pela conversa dele. Se 5 minutos de palavra que ele falar 6 sem Jesus, tu sai fora dele. Ele não tem graça. O crente tem que falar de Bíblia toda hora, falar de Jesus toda hora. Ah, pastor, mas só de Bíblia. Eu vou falar de quê, meu Deus do céu? 2 Coríntios 5:20, Paulo falou assim, de sorte que somos embaixadores. Embaixador fala de quê, meu Deus? Você já viu o embaixador dos Estados Unidos falar do Brasil, da Itália, da França? Ele fala dos Estados Unidos. O embaixador da Somália vai falar da Somália. Nós somos embaixadores de Cristo, temos que falar de Cristo de manhã, de tarde, de noite. Quem não gostar de você falar de Cristo, que sai de perto. Mas da sua boca, da minha boca, tem que falar Jesus. Aprenda uma coisa. Fale o máximo que você puder falar de Jesus. Fale o mínimo possível que você puder falar da sua vida. E dos outros, não fale nada. Só prega a palavra. Vem aqui na frente que eu vou passar para o pastor Valdemar, que vai estar orando por todos vocês, e os pastores vão estar ungindo. Mas antes eu quero orar por você que está na rede social. Pode vir para cá os irmãos, pode vir todos. Pai, toma todos que estão na rede social nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe de uma forma especial e poderosa. Que a tua graça se manifeste sobre todos de uma forma especial. Meu Deus, ajude cada um dos meus irmãos. Nos ajude a ver essa graça. A graça do Senhor, Pai.
Como Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Vou estar retornando ao pastor Valdemar, enquanto vai estar louvando. Os irmãos vão estar ungindo, os pastores, por gentileza, venham estar ungindo aqui, por favor.